Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença do público, agradecer especialmente ao Albano Afonso por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco essa noite. Queria só lembrar que esse é um programa contínuo do MAC, o MAC Encontra os Artistas, organizado em conjunto pelo Museu de Arte Contemporânea e pelo Departamento de Artes Plásticas, através do Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas, da ECA. O Albano dispensa maiores apresentações, é um artista já que tem uma longa trajetória. Recentemente doou obras para o acervo do MAC, o que nos deixou bastante contentes. E ele vai falar aqui sobre a trajetória dele. Ele vem atuando na área de arte contemporânea, tendo algumas questões de fundo, em especial essa problematização da arte contemporânea e da história da arte, que está presente nas obras que ele doou para o MAC. Então, eu passo a palavra ao Albano. A dinâmica desse encontro, normalmente, é os artistas apresentarem e, se for o caso, deixar em aberto para que o público faça perguntas, ou durante ou no final da fala. Isso fica a seu critério, então, tá, Albano? Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, eu fiz uma seleção de algumas imagens, está mais ou menos cronológico a coisa aqui, mas e aí acho que eu vou conversando e qualquer coisa vocês vão perguntando também, acho que fica um pouco mais fácil, assim. Eu normalmente trabalho em séries, assim, em várias séries, né? Então, às vezes, para mim, cada vez que eu tenho que reorganizar o meu material, seja para uma palestra ou para mandar imagens para catálogo, para alguém que pede, assim, sempre um exercício bom e complicado para mim, para reorganizar o meu pensamento sobre o meu próprio trabalho. E isso é muito bom também, porque no fim eu vou criando nexos e conexões entre as obras, e as obras vão fazendo, algumas obras que eu fiz há algum tempo, elas começam a fazer outro sentido para mim a partir de um novo trabalho, né? Então a seleção aqui, a sequência mais ou menos que eu fiz aqui, fui pensando para uma palestra que eu fiz no Itaú, que era para estudantes em geral, assim, que é um programa deles de formação, e eu achei que essa era uma boa seleção também um pouco para cá, né? E foi uma coisa que foi feita há 2 semanas, então ainda está... meu pensamento não mudou ainda de 2 semanas para cá sobre o meu próprio trabalho. Então eu achei legal manter ela, acrescentei só uma obra. Eu ia pôr uma outra, foi uma exposição que eu fiz agora, mas achei que ia tumultuar muito. E assim, porque eu acho que assim, uma coisa que no meu caso, como eu trabalho com várias mídias e com trabalhos que aparentemente, no primeiro momento, eles são muito díspares entre eles na forma, e para mim, às vezes, também, quando eu faço uma nova obra, eu falo, nossa, o que eu estou fazendo, que trabalho é esse? Assim, e eu não sei muito bem, e eu faço e tudo bem. A única coisa que depois eu tento pensar é como eu vou expor isso e aonde eu vou expor isso. Aí até essa outra exposição que eu não coloquei foi uma exposição que eu acabei de fazer em Portugal, que foi junto com a Sandra Cinto, que é um trabalho que a gente fez a 4 mãos, que a gente foi para lá e resolveu fazer tudo em 10 dias de trabalho. A gente se internou na galeria e fizemos tudo lá, né? Só que é um trabalho tão também assim, ainda mais que está os dois juntos, que é tão confuso. Falei, se eu por isso aqui vai criar mais confusão ainda na leitura do que já é confuso, né? O que eu vou depois, voltando a esse assunto, assim, quando eu tenho um trabalho que é muito novo para mim e eu não sei muito bem o que ele é ainda, às vezes eu mostro fora, quando eu viajo, ou não mostro, ou no portfólio eu só ponho depois de um tempo, quando ele vai criando nexo e sentido com as outras obras, né?
E isso é interessante, assim, né, para mim, né? Não sei para quem está vendo, mas porque essa coisa a obra ela vai se formando, né, para quem faz ao longo do tempo mesmo, né? Uma coisa que isso assim, quanto mais tempo você trabalha, mais você vai percebendo isso também, né? Que o teu trabalho ele nunca se fecha, né? Ele está sempre ali e é sempre uma confusão eterna na vida da gente, né? E eu acho que isso que é muito legal. Às vezes, eu acho que quando a pessoa começa a trabalhar, ela talvez isso fique mais, ter uma urgência, cada vez mais, né? O artista jovem tem uma urgência de querer arrumar, saber o que está fazendo, ter o foco, quer dizer, o foco tem que ter, mas ter a obra certa, né? E é muito, eu acho que a vantagem da arte é justamente o oposto. Você tem que ter o foco, óbvio, do que você quer, mas a obra certa nunca existe. Ela está sempre ali, né? Você está sempre um pouco perdido no seu trabalho, né? E isso é uma coisa muito legal para quem faz arte, né? E eu acho que também é a parte mais difícil também, porque essa instabilidade emocional de você também nunca saber se aquilo que você está fazendo ele está fechado, né? Isso é uma coisa assim, né? Que para alguns artistas isso é difícil lidar, né? Agora, eu como também meu trabalho é tão assim eclético, eu já criei um mecanismo de autodefesa para me entender, assim. Então eu vou relaxando e vou deixando ele acontecer, né? Então eu vou começar a mostrar algumas coisas, depois a gente vai falando alguns assuntos também, assim. Então esse é um projeto que eu gostei muito de fazer, que eu comecei com ele até porque ele tem uma coisa legal, porque a partir desse convite surgiu muitos trabalhos que são os que eu venho fazendo agora. E eles foram criando nexo com coisas mais antigas minhas que foram legais, assim. Então esse foi um projeto que foi logo após eu ter feito a Bienal, ele foi 2010 a Bienal. Assim, logo que acabou, já durante a Bienal, eles me chamaram para fazer esse projeto, que é um hospital, que é o Edmundo Vasconcelos, que ele é um dos primeiros projetos do Niemeyer. Eu acho que ele é simultâneo ao Ibirapuera, ali, o conjunto de prédios do Ibirapuera. Ele está meio descaracterizado com essas coisas assim, mas depois que você entra, você vê que é um típico Niemeyer mesmo, né? E esse prédio é muito legal, que eles chamaram a Regiane Cintrão para fazer uma curadoria assim, você vai lá fazer uma intervenção na fachada, né, que é essa parte externa, que é toda de vidro, né, e depois a parte interna. E a princípio era só essa coisa com os vidros, né, que tem isso aqui, né, e aqui é o térreo, aqui é o mezanino. E aqui é o prédio de cirurgias, né, e aqui é a recepção a entrada, e aqui em cima tem a recepção que é aqui em cima, né, desse prédio. Então tem diferenças, né, sofás, aqui tem um café, né, e meu trabalho eu trabalho em várias mídias e em várias séries com temáticas diferentes que vão se repetindo sistematicamente. E uma coisa que é muito recorrente é um pouco a morte, mas não a morte no sentido... Lógico que a morte é morte, mas é muito mais a transcendência da morte do que a morte que me interessa, né? E essa representação disso, né? E eu, vindo do trabalho da Bienal, que tinha uma coisa com o jardim, com a coisa, mas também tinha uma carga de um pouco... os corpos estavam sempre meio em descanso, que estavam numa posição também meio dúbia. E aí a sala era escura, e eu estava vendo muitas coisas com os trabalhos que estavam muito nessa linha. E eu falei, o que eu vou fazer dentro de um hospital, numa recepção, ainda mais de uma sala nos prédios de cirurgia. Aí eu fiquei pensando muito na geometria, né, como uma abstração mesmo de tudo, né, que a pessoa entra lá que informação eu vou passar para quem vai ficar aqui, né, que é um prédio fechado, né? Mas assim, mas é uma obra pública a partir do momento que as pessoas que vão lá, elas não querem ver arte necessariamente, né? Elas não estão indo lá para isso, né? Elas estão indo lá para visitar o parente,
Então foi um trabalho muito difícil, que eu fiquei pensando assim meses e meses e meses. Aí a primeira solução era uma questão mais da geometria, com essas formas, né? E ia ser todo espelhado isso, com vários tons de espelho, né? E aí estava tudo fechado, aí eu estava com o projeto pronto, ia enviar porque antes de fazer você tem que enviar o projeto para aprovação, para o comitê lá de médicos, diretores e curadores. E aí eu pensei, bom, mas tudo que a pessoa não vai querer lá, ela, né, às vezes seu parente morre, sei lá, e maternidade lá não tem, é só operação mesmo. Então ali é sempre casos mais críticos, né? E às vezes você está super deprimido, você está lá sentado na coisa, você fica se vendo, fica replicando aquele espaço. E depois que eu me dei conta da estupidez que seria fazer um trabalho que replicasse esse espaço, que talvez fosse um espaço que a pessoa ela não queria se realizar dentro desse espaço, né? Aí tive que refazer todo o projeto, pedir mais prazo. E aí eu fiz uma adaptação dessa coisa que eu vim com a parte de cima com a geometria, mas eu pensando numa questão mais de céu, né? E embaixo uma coisa da paisagem. E aqui fora é um jardim do Burle Marx, que também está um pouco descaracterizado, mas é um belo jardim. Então eu pensei todo o projeto numa coisa de você deixar passar o interior e o exterior, quer dizer, você eliminar o máximo possível esse prédio, né? E a minha obra ser o menos presente possível, né? Se isso fosse possível. E aí e foi um projeto que foi muito legal também, que eles foram pedindo mais coisas, eles foram gostando da proposta. Então, a início era só isso, aí depois eles pediram para fazer qualquer coisa escultórica aqui no meio, né? Que aqui tem um piano horroroso que fica tocando lá. E aí eu pensei num banco, né? E nesse banco tinha, aqui nessa foto não tem, mas tem 7 livros que eu fiz, que aí depois eu propus para eles fazerem, eles fizeram 7 livros e ficava lá para as pessoas poderem ler e consultar, que eram uns livros de artista, né? Aí depois pediram para fazer os elevadores, né? E aqui são elevadores que vão as marcas, né? Aí eu falei, esses caras eles estão de sacanagem comigo. O que eu vou fazer dentro de um elevador? Porque o cara está lá para ser operado, né? Deitado, assim, vai ficar olhando o quê, né? E aí eu pensei voltei essa geometria daqui para cá nas portas, que são as mesmas que vão só se repetindo, né? E dentro não tem imagem. E dentro eu coloquei uma imagem de uma paisagem também, que foi daí que surgiu uma série de trabalhos que vem para cá também, que estava aqui e nos livros, né? E depois eles me pedem ainda a rampa, né? E aí eu fiz... Mas foi muito legal, porque como eu fiquei uns 8 meses pensando nesse trabalho, assim, eles iam pedindo, eu já tinha a resposta pronta, porque todo o tempo de elaboração da obra foi esses 8 meses que eu fiquei só fazendo isso, não fazia mais nada na minha vida, né? De artista, não as outras coisas. E então quando eles pediam uma coisa, eu já tinha meio na cabeça algo que podia ser feito, né? E esse trabalho, assim, ele assim, quando você vai lá, é cheio de interferência. Aqui no meio, na foto aqui, você tem o restaurante que fica bem no meio daqui, entre isso e isso, né? Tudo aqui é um restaurante. Mas foi muito legal, assim, pensar nele, né? Nessa coisa de pensar numa obra que é para todo mundo, assim, né? E foi muito, e para mim, depois de fazer esse trabalho, foi muito difícil fazer uma exposição mais normal, assim. Eu fico sempre querendo fazer projetos para lugares que não sejam o lugar da arte, assim, que a gente espera que seja o lugar da arte, o museu, a galeria, né? Porque ele te traz um desafio muito legal, porque são pessoas que ali a leitura que se dá é uma leitura muito pelo que a obra passa ali, né? Então foi muito legal também durante a montagem, que foi uma semana de montagem, que eu tinha que ficar lá. Então, aí você tem a mesma pessoa que está lá, o parente sendo operado, então tinha que vir, dormia, acordava. Então tudo tem uma luz rebaixada, né? Todo momento. Na verdade, eu fiz quase que uma sala de estar para eles, assim, né? Minha ideia foi de deixar o mais acolhedor possível. E ao mesmo tempo você podia conversar com as pessoas porque elas estavam vendo a construção daquilo, né? Então foi um projeto que me deu muita felicidade, assim, né? De fazer. E aí depois de tanto tempo dedicado a isso, né? Aí foi surgindo uma nova série de trabalhos que trata dessa questão da geometria mesmo, né? Aí esse é um trabalho
de 2012, na verdade, a foto é de 2011, que aí eu parto essas 4 fotografias, de uma série minha que eu comecei em 2000, que são paisagens, que as primeiras eram paisagens de banco de imagens, que são essas imagens idealizadas, né, que ficam em qualquer papel de parede, né? E eu usava a imagem de papel de parede e fazia uma impressão fotográfica e depois eu fazia a perfuração e colava sobre o espelho, né? E aí depois de 2005, 2006 para cá, eu comecei a fazer eu mesmo as fotografias, e é muito legal porque são as mesmas coisas, né? Eu não sei se o meu olhar é viciado ou se a construção da paisagem já é meio viciada, assim, mas essa coisa das árvores perfiladas é quase uma recorrência em qualquer parque que é meio reconstruído, né? Que essa é uma coisa que me interessa muito numa série que eu trabalho com as paisagens, que é essa como o olhar é construído, né? Como a gente, assim, o que vem primeiro, né? Se os jardins, né, que a gente constrói, os parques, né? Ou mesmo quando você faz um reflorestamento, alguma coisa, se ele é feito a partir de uma coisa natural ou se ele é construído pela própria o olhar, né, que vem desde a pintura, de como uma idealização dessa paisagem, né? Então, isso é uma coisa que sempre me interessou muito, né? Inclusive essa paisagem, ela é de Inhotim, que é um reflorestamento. E quando você vai lá, ele é super assim um padrão de reflorestamento que não sei se é natural daquele lugar, quer dizer, não é natural daquele lugar, né? Quer dizer, é um reflorestamento muito idealizado também, né? Então e dentro dessa idealização eu pego essa mesma imagem fotográfica, né? Ela sai a geometria é a continuação dessa imagem real, né, que depois tem essa intervenção em cima dela, e ali da primeira. E aí eu fiz uma construção geométrica replicando esse espaço infinitamente, assim, né? E esse é um papel. Aí o de trás é um papel de parede de verdade, assim. E o que está na frente é essa paisagem que você meio que entra um pouco nela, né? Aí dentro dessa idealização, esse é o trabalho que é o último trabalho que eu fiz, assim. E ele é muito legal para mim, que ele volta para uma coisa que são um dos primeiros trabalhos, quando eu comecei a lidar de 98, 99. Os primeiros na verdade, eu comecei a minha trajetória como pintor, então fiz Centro Cultural, Projeto Macunaíma, 2 exposições na Casa Triângulo, tudo com pintura, né? E aí problemas de saúde, de fígado, eu tive que parar de pintar, mas automaticamente eu fui indo para a escultura, para umas coisas de instalação. Então foram 2, 3 anos que eu meio não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque eu não podia mais pintar, mas eu fui fazendo várias coisas, assim, né, que foi um período muito produtivo na minha vida, assim, né, de não ter nada para mostrar e não mostrar nada porque não tinha o que mostrar, mas eu poder fazer vários testes, assim, de trabalho, né? Isso já depois de de começar teoricamente, né, a trabalhar numa galeria comercial e tudo mais, e por um outro momento eu tive muita sorte que quando eu comecei nesse período dos anos 90, 94, eu comecei a trabalhar com a Casa Triângulo, o mercado de arte ele não existia como um mercado, então eu só comecei a vender algum trabalho mesmo em 2001, 2002. Então foram 6, 7 anos que eu podia fazer o que eu queria, porque você não tinha, a tua obra não ia, já você fazia, você expunha e ela não ia para o mercado no sentido né, de você ter uma obrigação de, assim, alguém comprou aquilo, né? Tá lá, né? Toda essa produção tá meio comigo ainda, então é muito legal porque foram esses 3 anos muito experimentais, os outros 4 foram anos de muita experiência e liberdade de não ter nenhum compromisso outro, né? Porque nem o mercado de compra e venda era um mercado sólido, não existia, e o circuito de arte também, até os fins dos anos 90, ele passou um período muito difícil, né? Então você não tinha muitas exposições, assim, então e é muito legal porque você vê toda uma geração que se firmou como artista nesse período, é uma geração muito
não sei, eu também não sei se isso eu acho, porque eu sou amigo de quase todos e convivi com eles, mas é uma geração muito experimental ainda, né? Então você tem, nesse mesmo período que começou junto, era a Sandra Cinto, que é minha esposa, o Damasceno, o Efraim, o Alexandre Cunha, o Alexandre da Cunha, o Tunico Lemos, a Érica Verzucci. Era todo um pessoal que meio começou junto, participava dos meus salões, e você vê que são artistas que eles têm, por ter esse período de quase de hibernação, né, no sentido, são artistas que sempre, o próprio Neto é desse mesmo período, são artistas que têm uma experiência de lidar com esse meio da arte muito interessante, pela experiência de você não ter pelas instituições, quando você ia, bom, quem trabalha em instituição, como a Luísa, é um período que, outro dia eu estava com o Ivo, quando ele estava, acho que foi no MAN ou no MAC, o Ivo foi no MAN ou no MAC que ele trabalhou? O Ivo Mesquita. No MAN. Ele falou que ele tinha que fazer tudo, desde almoxerifado, cuidar da limpeza do banheiro, até a própria direção do museu, assim, curadoria, porque você não tinha... Era muito precário tudo, né? E é muito legal porque quando você está nesse momento, você tem que aprender a fazer tudo, né? E lidar com tudo. Então é uma geração que está acostumada, faz o próprio release, divulga a própria exposição, produz a exposição, monta a exposição se é necessário. Por exemplo, agora em Portugal mesmo a gente dispensou assistência, assim, a gente não sabe o que vai fazer, então a gente tem que fazer nós, assim, não dá para alguém ficar ajudando porque a gente não sabe o que vai fazer. Então ficou os dois trabalhando o tempo todo, assim. E é muito legal porque você tem essa vivência, né? E aí, voltando a essa obra, então, quando eu me encontrei um pouco, em 98, 99, eu fiz um trabalho que foi para o Panorama, que o Tadeu até me chamou, que era os 30 anos de Panorama, né? Que era um trabalho que era Viagem à Selva Tropical Brasileira, né? Que trata um pouco que é um dos primeiros trabalhos que trata desse ideal europeu do que é a paisagem brasileira e o que nós, assim, né, eu, no caso, idealizava como arte europeia. Então eu peguei nesse trabalho, que não está aqui, uma pena, esqueci de pôr. Então eu pegava pinturas clássicas da história, tipo de religiosa, uma de nobreza, uma da burguesia, aí tinha uma de festa, que era aquela pintura, e um outro tema. E elas estavam sobrepostas sempre. Eu perfurava uma imagem que era do Rugendas, que ele veio aqui naquela missão francesa, e pintou lá uma cena de floresta. Então era sempre essa cena de floresta em cima de uma cena, e tinha uma cena mitológica também, de uma cena clássica de pintura europeia, né? E a história é muito legal porque ele volta um pouco nessa história. É também uma pintura da missão francesa. E aí eu faço a geometrização disso, né? E faço uma ampliação gigante, né? E aí eu coloquei esse nome da cristalização da paisagem, que aí tem para brasileira, né? E aqui o nome da obra. E a cristalização vem nesse duplo sentido, que tem um trabalho, eu tenho uma fixação para o cristal também. Então vem o cristal nesse sentido do cristal como uma coisa que estilhaça a imagem, né, e cria uma nova imagem, e a cristalização também como aquela coisa, algo que consolida algo, né, a cristalização o próprio cristal é a consolidação da matéria, né, e vem um pouco aqui essa questão de como se cristalizou o meu ideal, no caso, assim, né, de paisagem brasileira. Então essa é uma série que eu vou fazer de imagens desse período, né, e que eu trago um pouco também para esse universo de hoje, assim, né, de como isso pode ser visto hoje, né. Aí essa é uma outra dessa mesma série que fiz um pouco anterior, só que aqui é muito legal perceber aqui para mim, né, isso, a questão é aqui em cima de uma pintura, né, de uma reprodução de pintura, né. E aqui eu faço esse mesmo procedimento sobre uma fotografia que eu fiz, né? Então aqui você tem o tatu aqui, né, que se dissolve na paisagem, e aqui eu tenho uma pessoa que está se dissolvendo que aqui é o Jardim Botânico do Rio, né? E é muito legal, assim, para mim, depois que eu fiz os dois, perceber porque aqui essa parte aqui é a continuação dessa imagem fotográfica, né? Então ela vai aqui se
se fundindo, né? E ela vem aqui e vira pura abstração e aqui vai para a cor abstrata mesmo, né? Para a cor pura, né? Como muda a questão da pintura e da fotografia, né? É o mesmo procedimento de construção que eu vou no Photoshop e pego essa imagem aqui, amplio ao máximo e eu vou e pego uma forma geométrica que eu vou construindo na hora lá e pego a cor que predomina nesse pequeno campo, aqui assim, né? Então aqui predomina amarelo, então eu vou lá para o amarelo e assim eu vou reconstruindo toda a paisagem. E aí é muito legal que você vê como que muda a luz, a profundidade, né, a própria questão, é lógico que aqui tem, da pintura para a fotografia, né? Então aqui são dos trabalhos que têm a mesma construção, né, vamos dizer assim, e só que aqui você trata uma questão para mim muito mais da pintura, né, e aqui da questão da própria fotografia, né, e como no mesmo modo de solucionar isso, você tem trabalhos tão distintos, né. E aí esse trabalho para mim, assim, nessa sequência, é muito legal que ele vem para um trabalho que eu gosto muito dele, mas eu exponho muito pouco, até porque ele é gigante também, mas que é uma série que eu fiz, que eu comecei, na verdade, em 2004, que eu fiquei fotografando o primeiro foi esse até, que eu fiquei fotografando, comecei a fotografar o céu de São Paulo, eu tinha uma exposição na Casa Triângulo em 2005, 2004, e aí eu comecei a fotografar o céu de São Paulo à noite, né, que é essa aqui. Eu tinha o critério de céu totalmente fechado, com nuvem fechada, ou totalmente limpo. E mudava também o tempo de diafragma, de abertura da máquina, para captar sempre o mesmo ponto com várias aberturas, né? Então você cria um pequeno degradê. E eu fechava por estação, né? Então aqui a gente tem os dias de verão e as noites de verão. O primeiro que eu fiz, na verdade, foi as noites de verão. Não, o primeiro que eu fiz foi esse aqui, desculpa, que era... Não, foi esse mesmo. A noite de verão. E foi muito legal, assim, porque aqui tem para mim uma questão de tempo e espaço, assim, e de uma pintura abstrata, né? Porque quando eu construí essa obra, o que me preocupava, o que me preocupa quer dizer, primeiro eu fiz toda uma construção do que eu queria, né? E depois fotografar isso era muito legal, porque eu tinha que ficar lá olhando, né? Então, e isso eu tenho que fazer com a máquina analógica também, que no digital não funciona, não consegue. O filme capta melhor a luz e as variações de cor, né, que essa luz e o tempo de exposição pode ter, né? Então eu tenho que ficar lá olhando, tenho que ver se não passa nuvem, porque se passa nuvem eu tenho que esperar voltar o tempo fechar. Então eu tinha que passar assim meses, né, dedicado a essa obra, assim, as noites e os dias, né? E depois de fotografar tudo isso, eu pego e eu reconstruo isso fora da sua ordem cronológica. Então eu faço uma construção pensando muito mais na relação de cor delas do que do tempo e das datas que elas foram feitas. Então elas se transformam em uma outra... Quer dizer, elas têm uma base que é muito racional, a princípio, né, e depois ela tem uma construção que é puramente pictórica, né? E é muito legal esse para mim agora, que ele volta um pouco para essa questão dessa construção pela cor, né? Então eu fiquei feliz agora que eu tenho essa... E aqui, na verdade, eu tenho todas as estações do ano, à noite e durante o dia, né? Só que aí depois eu descobri que eu ampliei essas duas, nessas sequências. Aí quando eu comecei a ampliar o resto dos filmes, eu vi que saía tudo cinza, né? Aí eu descobri que eu fiz são 4 estações. Eu tenho mais 4 sequências, sei lá, tem uns 200 filmes lá, e estão todos estragados porque entrou luz na Então vou ter que refazer essa obra agora quer dizer, para ajustar, para ter todas as estações do ano, né? Eu vou ter que agora fazer no tempo de hoje, né? Mas isso também pode ser divertido porque vai criar um lapso de tempo também entre o céu, um momento de quando isso foi tirado, né, que no fim deixa de ser o registro de um período, né, de um tempo e espaço, né, da minha vida, e agora vai ser um novo, né? E é muito legal que isso foi feito no ateliê antigo, que era ali na Fidalga,
E a gente agora está na Fidalga um pouco para cima. Então eu vou fazer os novos agora na nova casa, né? E ver o que muda ali, né? Aí aqui tem uma série que é uma série grande que eu fotografo as pessoas nos jardins, né? E, assim, então, na verdade, eu viajo para qualquer lugar que eu vou, né? E normalmente a trabalho, eu tiro um dia, ou sábado ou domingo, e vou no parque central da cidade para fotografar. E assim, eu fotografo uma tarde só mesmo. Assim, eu vou lá 1, 2 horas e saio fotografando, dou uma volta e fotografo, né? E depois eu faço a seleção dessas imagens, né? Aqui no caso a gente tem fotos, aqui tem na Espanha, aqui em Veneza, aqui em Portugal, aqui a Espanha, aqui também Veneza, aqui Veneza, Espanha, Rio de Janeiro e Espanha. Aí, normalmente, nessa série, eu faço sempre também, voltando àquela relação com o outro, com aquele trabalho dos céus, é sempre um dia, normalmente, né? Então eu ponho o local e o mês que foi fotografado. Essa aqui eu optei por misturar todos, para criar uma confusão nessa relação também de tempo e espaço, né? E aí começa também a entrar a cor, é como um momento de pausa aqui principalmente nessas que tem esses corpos deitados, né? Vou pegar aqui um detalhe. E aí esse especialmente tem o nome O Sonho, né? Aqui é outro dessa série também. E aqui é um que estava na Bienal, né, de São Paulo. E aí foi muito legal porque assim, o Ibirapuera é um parque que para mim achava, né, que eu tinha uma familiaridade com ele. E eu não conseguia porque quando eu vou com esses lugares é muito legal porque eu vou mesmo Madrid, que é um lugar que eu vou frequentemente a trabalho. Eu vou sempre para o Retiro lá e saio fotografando. Mas mesmo assim eu sou um turista ali. Então a minha imagem para mim é quase essa. É como vem esses viajantes para cá e vieram pintar aqui o Brasil no momento. Eu vou lá tentando achar também o ideal de paisagens, né? Deixa eu ver se a gente tem um outro aqui, como aqui, né? Esse. Então eu faço um recorte muito. Aquela pessoa está lá, ela não sabe o que eu estou fotografando, então normalmente está sempre. Não aparece o rosto das pessoas, né? Então eu vou num ideal também pictórico, vamos dizer assim, do que eu vou fotografar, né? E sempre e aí eu sempre gosto em lugares que eu não seja do local, quer dizer, então é uma visão de um estrangeiro tentando captar esse momento que as pessoas vão para o parque para tentar ter esse contato com a natureza, com a volta ao paraíso, assim, né? E São Paulo eu nunca tinha ido fotografar porque Ibirapuera era um parque que eu ia muito quando eu era criança, então achava que eu tinha assim, eu não me sentia um turista ali, um estrangeiro naquele parque. Só que eu fiquei, acho que eu vou no Ibirapuera, mas vou no MAM, vou na Bienal, vou ver exposições. Eu nunca, acho que passei uns 15, 20 anos sem passear pelo parque. E aí um dia que teve uma SP Art, eu fui lá, meu carro parei muito longe e eu comecei a andar pelo parque. E aí eu comecei a perceber assim que eu tive vontade de fotografar aquele parque, porque eu me via quase como uma pessoa distante daquele lugar, assim. E aí quando me fecharam para a Bienal, eu resolvi fazer essa série de fotografias que é dentro do Parque de Ibirapuera, né? E foi muito legal. Então fui lá também uma tarde e fotografei tudo e depois fiz uma seleção de imagens a partir disso, né? E aqui estão as coisas. E aí, no caso, pensando lá como para uma instalação, eu pensei numa parede que fosse espelhada, né? Então a gente tem de um lado da parede isso aqui, que é o parque, e do outro lado eu vou ter sempre o espelho dessa imagem, onde tem figura eu tenho a cor, e onde tem a cor aqui eu tenho uma construção de uma paisagem idealizada com o espelho, né? E no meio delas eu tinha essas projeções que também é uma natureza totalmente construída por mim, aonde você tem uns animais umas árvores fundidas e uns animais em cristal, né? E aí você tinha um vídeo que ficava jogando aqui e replicava. Então toda a sala, na verdade, é um jogo de espelhos, né? E aqui você voltava, mas aqui você só tinha o branco, né? E você tinha essa coisa meio de uma luz que ficava
o tempo todo virando, e as obras você só podia ver a partir da própria luz que vinha da projeção, né? Então era uma sala que era escura e você acabava não vendo nada das fotografias, né? Mas era quase uma coisa para forçar o olhar de quem estivesse lá, forçar, o cara tinha que chegar muito perto, prestar atenção. No momento a luz ficava mais forte, então você podia ver em algum momento as pessoas que estavam ali, né, nessas posições de descansando, né? E aqui tem uma outra característica do meu trabalho, que é meio misturar, às vezes, várias coisas que eu vou fazendo, ou 3, 4 linhas de trabalho. Eu tento pôr tudo junto. E às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas eu prefiro arriscar do que tem, assim, eu sou, às vezes, um pouco barroco, exagerado. Eu prefiro pecar pelo excesso do que não correr riscos, né? E aí aqui está outra visão. E aqui é uma exposição que foi um pouco antes da Bienal, que eu fiz uma exposição simultânea dessa obra, que era o Jardim, Faço Nele a Volta ao Infinito, que é a parte 2, à noite, e eu tinha a parte 1 o dia, que era no Rio de Janeiro, que estava simultânea. Então, na exposição do Rio, que eu acho que são... que essas imagens aqui, eu tinha são as mesmas fotos, o mesmo local que eu fui, locais que eu fui separando, só que no Rio eu tinha a exposição completamente iluminada, então era o dia. E aqui na Casa Triângulo eu tinha a versão à noite. Então você tinha essas projeções, um conjunto de fotos também que está aqui. E o que iluminava isso também era essas projeções que tinham aqui embaixo e tinha uma luzinha muito fraca que jogava aqui, né? O Ricardo ficou muito decepcionado, porque ele não conseguia vender nada, porque ninguém via as obras, né? Aí ele conseguiu. Depois ele acendia a luz, as pessoas viam, e ele conseguiu vender um trabalho durante a exposição. Mas depois ele vendeu no período das coisas lá dele. E aí em cima tinha essa sala, que também tinha uma questão que também você tinha aqui umas fotografias. E aqui, essa imagem ela é gerada a partir dessa aqui, que vem para o espelho e volta para cá essa construção. Tinha essa outra peça. Aqui uma outra obra que foi muito legal de fazer, que aí entra numa questão... quer dizer, eu vou fazendo assim, aí depois a gente vai voltando, alguns assuntos voltam, né? Aqui eu quero uma outra coisa que me interessa muito, que é a questão do movimento, né? E o movimento, a questão da construção da imagem também, mas a partir do cinema no sentido do pré-cinema, né? Quando o movimento se dá por truques, né? Por mágicas, né? Então aqui a gente tem essa obra também, que é um vídeo, né? Então aqui tem um vídeo que é muito básico, que ele fica girando em falso aqui o tempo todo, né? Aqui você tem um mecanismo que o que faz, aqui você tem uma lupa, né? Que ela fica girando em um ponto falso aqui, e ela vai criando um movimento nessa sombra de que parece que esses dois estão dando uma pancada nessa pessoa que está deitada. Então ficava assim, que é um movimento que se dá muito sutil que o movimento não se dá pelos agentes aqui, mas sim por uma outra coisa que faz isso mexer, né? Isso está parado e o resto mexe, que é um pouco o que está também aqui na Bienal, né? Que está tudo meio parado, o que faz isso mexer é esse vídeo que fica tremendo aqui, né? E aqui tem é uma projeção, uma obra pública que foi feita aqui, a fachada do MAN do Rio, que aí eu peguei 3 frames, 3 fotos daquele Mubright, acho que é assim que se fala, que é os forjadores, e eu fiz em RGB isso, então aqui está verde, azul, vermelho, o movimento que é dele, e eles faziam em lâmpadas, eles faziam esse movimento de forjar aqui o ferro, né? E isso tem acho que 6 metros de altura, assim. E esse trabalho ele tem uma curiosidade, que ele saiu voando, assim, só acho que não matou ninguém. Durou quer dizer, era para ficar 10 dias, ele ficou um fim de semana só, que bateu um vento errado aqui, a peça saiu voando e puf, caiu em cima, caiu numa vaga vazia do estacionamento do MAN, assim. A mulher me ligou na segunda, Albano, aconteceu uma tragédia, seu trabalho voou. Falei, matou alguém? Não, caiu no estacionamento. Bom, amassou algum carro? Falei assim, não, caiu na vaga vazia ali. E aí foi um problema técnico lá dos caras, que no desenho que eu enviei era para estar vazado, né, justamente para evitar essa coisa de bater um vento e aquilo virar uma asa delta, né, para planar. Quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo isso
uma placa de 6 por 4. Cada placa, né, tinha 6 metros por 4. Planas, né? Assim, seria uma área para área, então bateu a venda, os caras não queriam amarrar, falei, vocês têm que amarrar, porque senão isso vai sair voando, puseram os cabos de aço, mas mesmo assim, como bateu o vento, o negócio ganhou uma força que nada segurou e saiu, foi embora. Assim. E a pena que eu não consegui fazer vídeo, que eu queria depois voltar, né? Mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer também, apesar dos problemas dele, né? Aqui é outro trabalho dessa série, que também é uma... Dentro dessa série desse movimento, então aqui você tem o movimento se dá por aquelas coisas de sombra, né, que eu recortei aqui. Então são 3 pássaros e o lobo. Tem um metrônomo que fica marcando um tempo aqui. E o RGB que eu ponho aqui na frente, ele é 3 filtrinhos que estão em frente à lente. E aí, a partir do movimento, você consegue construir todas... Vai criando um espectro de cores aqui que é bem legal, assim. Aí tem outro trabalho que é um pouco dessa série da construção, né, a partir das cores primárias, né, das cores luz, né, não cores primárias. Na verdade, esse trabalho também tem um movimento. Depois, que aqui o movimento não está. Então, tudo movimento, aí você cria com cristal milhões de cores, assim. Esse é um trabalho que eu fiz a 4 mãos com a Sandra, que ele traz um pouco é a primeira vez que eu faço essa coisa da luz da obra iluminar uma outra obra, no caso era os trabalhos dela aqui, né? Então você tem aqui, e aí você tinha umas projeções minhas então você estava numa sala que a gente chama de nave, né? Então tinha as referências dela de céu, de todas as coisas que ela usa para pintar, uma série de trabalhos que ela estava fazendo, e eu coloquei esses trabalhos porque iluminavam a obra dela, assim. Aí aqui uma outra obra pública que foi feita em Paris, isso era um pátio interno de um centro cultural, que é a mesma obra que está aqui, né? Só que aqui no caso ela está sem o cristal, né? Ela está só a projeção, e aqui embaixo tinha um vídeo. E aqui tinha uma peça sonora de um artista francês também. Aqui é outro trabalho que ele é basicamente construído de luz, que aí a gente entra agora numa outra coisa que tem o movimento e a luz, né, que são duas coisas que me interessam também bastante, né. Então aqui a gente tinha também uma questão de espelho, tudo era meio espelhado, né, então 2 vídeos, que era o mesmo vídeo em tempo diferente, 2 projeções muito parecidas que rebatiam na parede, né, e entre eles sempre tinha a questão do corpo, que é outra coisa que me interessa muito, né. E aqui é uma série que eu fiz algumas exposições, que é Que Oração no Paraíso. E a gente tem aqui o casalzinho, né, Adão e Eva. E aqui em cima na galeria você tinha essa coisa também do espelho, que é uma imagem que é refletida a partir de outro ponto, e esse corpo que emanava a luz aqui para tudo. Né. E aqui, assim, né, essa expressão também é legal porque ela começa a trazer uma questão da paisagem, assim, né, e de como as pessoas, aqui no caso é um casal, Adão e Eva, mas aqui a representação é muito mais o Adão e Eva como esse símbolo, né, da queda do paraíso, né, e de como a gente lida com essa questão da paisagem. Então que a paisagem entra muito sutil só nesse trabalho aqui, que é uma projeção, né, que é meio imaterial, né, e essa é uma expressão muito legal de fazer, porque porque assim, a gente tem as coisas na cabeça e você tem que arrumar um lugar para fazer isso, às vezes, né? E às vezes a galeria, que é um lugar que você pode expor a cada 2, 3 ou 4 anos, e depois de um tempo também com o Ricardo, que eu estou lá há quase 20 anos, você já chega assim, Ricardo, eu quero fazer uma expressão assim, né? Cara, tá, mas aí tá bom, vamos fazer. Aí você faz uma coisa que é mais experimental, né? E essa é uma expressão que eu tenho vontade de refazer essa questão de trabalhar com uma coisa que é uma expressão que seja puramente luz, né? E essa foi uma tentativa que, na verdade, é uma exposição que é puramente luz, né? Tem esses objetos escultóricos, né, que é esse corpo, mas, na verdade, o que interessa dele é a luz que ele emana e não tanto o objeto, né? Então, um pouco de uma arte que seja mais imaterial, assim, né? Aí aqui esses momentos que, pela legenda, que tá meio fora de uma coisa cronológica, né? Então aqui esse mesmo corpo, é uma obra num pátio lá em Lisboa, né? E tem aqui era o antigo palácio a moradia do Marquês de Pombal, e aí tem essa fonte que está sempre seca, né? E aí dentro dela eu pus
um corpo aqui inteiro, né? E a gente pôs um vidrinho por cima. Porque aqui a gente entra, na verdade, agora uma questão, além da luz, a questão do corpo, né? Que é essa série que eu venho fazendo também desde 2005, que são as que eu chamo de naturezas mortas, mas a gente fez aquele casal, fiz esse que é um corpo inteiro. Agora tem aqui no passo um que é um amontoado de corpos, né? Na verdade, esse do passo aqui, para mim, é o mais tétrico, assim, porque esses assim são quase esse e o casal, eles têm uma coisa muito mais da é um corpo, são dois corpos, eles têm uma você tem uma reconstrução de alguém, né? Esse do passo não, ele tem mais o caráter de quase uma escavação, né? Você encontrou o resto de pessoas que por algum motivo morreram por ali, né? Então esse tem uma carga mais um pouco nisso, assim, né? Esses não, esses para mim são mais poéticos mesmo. Aí esse aqui é um Enforcado, que é uma série que eu faço de luzes também que são imagens que elas são interdependentes, né? Então aqui é o enforcado e a árvore onde ele se matou, né? Então cada ponto de luz da árvore se liga ao rapaz aqui, né? E aí dele vai para a energia. Então se você queimar um ponto daqui, apaga um ponto daqui. E vice-versa. Se apagar um ponto daqui, apaga um de lá. Então tem 200 lâmpadas aqui e 200 lâmpadas aqui. Eles são imagens que eu chamo de pictogramas iluminares. Então são imagens que, na verdade, você completa pelo olhar, né? E eu sempre faço isso a partir de imagens que uma não vive sem a outra. Então o enforcado não vive sem a sua árvore, o Adão não vive sem a Eva, assim, na questão imagética, né? Aí esse é um dessa mesma série, mas ele não é essas imagens ela tem um dado mais mitológico aqui, né? Aí vem uma outra série que começa aqui, que se misturam várias questões aqui no trabalho, que é a questão do parque, que está aqui, a questão desse ideal também de paisagem, que aqui são imagens daqueles de dioramas, né? E aqui são imagens de bichos de cristal que eu vou fotografando no escuro e fica como pairando, assim. Então juntando três coisas aqui para tentar construir uma narrativa, vamos dizer assim, né? Que é um pouco o que está aqui também, né? Então aqui eu junto, na verdade, um cristal, esse ser mitológico e essas imagens que são imagens que, na verdade, não existem como elas são construídas também, né? Então aqui também, na verdade, isso é interessante, assim, para mim, né? Aqui é um mito, né? É um ser que eu esqueci o nome dele, de livros de alquimia, né? Aqui é uma paisagem construída pelo homem e aqui é um meteoro, para mim é um meteoro, que é construído no meu estúdio, né? Então são três imagens, na verdade, que vêm de uma questão de idealizações também, né? Para construir uma narrativa que tenta retratar algo assim que está por vir, né? E aqui tem um pouco isso, e aqui a cena real é isso, mas são pessoas que na verdade estão. Aqui no Japão é um treino de bombeiros, né? Então, na verdade, também é legal porque eles são coisas que na verdade não são. Nada aqui é real também, né? Aqui uma outra exposição que eu fiz junto com a Sandra, né? Foi a primeira vez, na verdade, que a gente fez um projeto juntos, mas aqui a gente resolveu uma obra contaminar a outra só, mas não tinha nenhuma trabalho a quatro mãos aqui, né? E eu pus aqui até por esse exercício assim de você, quando você trabalhar com outro artista, né? Esse é um pouco o desapego do seu trabalho, né? Que é muito difícil, né? E essa expressão de Portugal, ela foi muito complicada porque ali era desapego total, né? Você tinha que eu fico imaginando se pessoas que trabalham em dupla, é uma coisa terrível, né? Porque você tem que sempre, como é que, né, ceder, né? Onde vai um, onde vai outro, é muito, mas é muito legal também porque a partir do momento que você relaxa, assim, as portas se abrem muito, assim. Que isso é uma coisa aqui pro artista, eu acho que é um ponto muito, ainda mais depois quando você fica trabalhando, a gente fica arrumando meios para abrir portas para a gente mesmo, né? Desafios, né? Problemas, né?
E é muito legal, né, quando você tem, porque assim, porque para mim assim, me interessa muito menos o resultado do meu trabalho do que o que ele pode gerar, né? Então assim, muitas vezes eu não me preocupo com, aqui tem várias posições que quando eu revejo elas, eu sei que tem muitos erros ali e são erros que eu sabia que podiam dar errado aquilo assim, mas eu falei, tudo bem, vamos ver. Se der certo, deu. Se não deu também, alguma coisa eu vou aprender, né? E é legal porque eu acho que isso vai sempre abrindo uma porta nova para você, dentro da sua pesquisa, para você ir seguindo, assim, né? Então, essa é uma expressão foi uma que foi muito interessante, nesse sentido da gente como agrupar as duas obras, criar uma linguagem que unificasse os trabalhos, mas assim, ao mesmo tempo você deixar o outro trabalho ficar em cima do seu ou inverter a ordem, quer dizer, isso é muito legal assim uma falta de hierarquia nas obras, né, de desapego com o seu próprio trabalho, né, que eu acho que isso é uma coisa também importante às vezes para o artista quando está produzindo, que a gente se apega muito no nosso próprio trabalho, no que a gente está fazendo, que é importante isso também, mas às vezes isso às vezes pode ser uma camisa de força na nossa vida, assim. Aí tem uma daquelas séries de paisagens. Essa é uma que eu fotografei, acho que foi a primeira que eu fotografei até, de 2008. Aí vem uma outra série que que são imagens, na verdade, que são pura luz, na verdade. Então também a gente chama pinturas de luz. Então são imagens que eu gosto muito e são imagens que assim eu acho que são imagens que iluminam as pessoas, né? Então aqui eu pego duas paisagens, né? Duas pinturas, na verdade, o Adão e Eva e a expulsão de Adão e Eva, e atrás uma pintura são árvores de uma pintura do Botticelli. E aí eu faço isso em papel, recorto papel, colo sobre o espelho, jogo uma luz e você tem a imagem é só luz, assim, ela não existe como então você acendeu a luz, ela desapareceu, alguém passou na frente, a imagem impregna na pessoa e você cria uma, uma terceira imagem pela sombra, ou a pessoa se impregna por essa luz também, né? Aí eu vou trabalhar essa série. Que surge quando surge pela primeira vez essa natureza morta, né, que é de 2004. Isso. Aqui também é um trabalho que lida com essa questão também de misturar algumas questões da fotografia, e aqui é também uma expressão de luz, na verdade, né? Então aqui eu tenho desse lado de cá, que eu acho que eu não tenho foto, não. Que eu tenho essa mesma imagem espelhada, só que invertida tudo, né? Então essa batismo que está aqui, ele está em projeção de luz, e esse martírio que está aqui em luz, ele está em pontos de lampadinhas, né? E aqui é uma imagem de fotografia é uma série que eu faço de fotografias a partir de flash no espelho, né? Então eu travo a máquina, também tem que ser uma máquina analógica, e vou fotografando sobre o mesmo filme infinitas disparadas com flash, e com isso eu vou criando constelações na verdade são autorretratos, mas eu chamo da série Fazendo Estrelas, né? Porque no fim eu vou criando composições de cor e luz, né? Aí eu trabalho dessa série. E aí, na verdade, eu coloquei essa série, que para mim isso é mais autorretrato do que isso, né? Porque aqui na verdade sou eu que estou sempre em frente ao espelho, me fotografando, né? Então nessa aqui dá para ver mais que você tem umas luzes que é do meu próprio ateliê, você vê esse prateado aqui é a moldura do espelho, né? Você vê as colunas, você consegue até eventualmente me ver aqui num certo momento. Então aqui para mim isso é sempre muito mais um retrato do que ou a impossibilidade de se fazer um retrato, né, de você conseguir se retratar, né? Então esse trabalho são trabalhos que eu gosto muito de fazer, né? E aí ele introduz com esse trabalho que é o que eu doei para o MAC, né, que é uma série que eu fiz, acho que 4 ou 5 conjuntos, que esse entra muito nessa questão esse especificamente é bem mais legal para mim de todos eles, porque ele foi um trabalho que ele foi uma encomenda, assim, entre aspas, né? Tinha a Bienal de Cuenca, no Equador, uma Bienal que sempre foi uma Bienal de pintura. E em 2005, eu acho,
ela foi a primeira vez que ela ia ter outras mídias, né? Então todos, e tem cada país contém lá, então daqui foi o Jacopo Crivella, que foi o curador, então ele me chamou eu e o Paulo Almeida. E ele falou, Bruno, como vai colocar isso? A gente tem que fazer, a gente propôs para os curadores trabalhos de outras mídias, mas que dialogassem com a história da pintura, né? E eu tinha uma série que eu já tinha separado de pintores europeus, modernos europeus para fazer. E eu queria fazer eles e pintores modernos latino-americanos, né? Aí eu falei depois do projeto, tal. Eu já tinha quase todos esses retratos separados dos modernos europeus. E ele falou, então vamos fazer isso, perfeito. E aí eu fui viajar, eu fiquei de janeiro a março viajando, eu tinha uma série de exposições para fazer e eu no fim, tipo uma em cada mês, eu resolvi ficar até o fim não voltei para o Brasil, fiquei na Europa 3 meses trabalhando, né? E eu fui acho que para 5 ou 6 cidades diferentes. E aí eu fui pesquisar livros de arte latino-americana para comprar para poder. Então eu ia na FINAC, eu ia a qualquer livraria grande, e você não tem a circulação. Eu percebi que você não tem circulação de arte latino-americana nenhuma, nem moderna e nem agora contemporânea um pouco mais, né? Aí você tinha Frida Kahlo, Diego Rivera, daqueles livros da Taschen e mais nada, né? Aí no fim da viagem eu tinha que chegava em março e a exposição acho que era tipo maio, junho, assim. Eu tinha que voltar, tinha 2 meses para arrumar esses retratos latino-americanos, né? Aí eu mandei e-mail para o Iaco, olha, eu estou apavorado, porque não existe livro, né, de arte latino-americana para comprar. E no Brasil também não tem, né? Você tem de brasileiros, né? Aí ele falou, não, mas se você quiser, eu ligo para as embaixadas mandam, né? Eu falei, eu vou pensar porque eu acho que eu tenho uma solução mais legal, que é tratar justamente dessa ausência da arte latino-americana no circuito, né? Porque na verdade você vê que não é porque não tem artistas, é que não há circulação, seja por parte dos países que não têm interesse de fazer essa obra circular, seja por parte dos países europeus e americanos de não querer absorver a nossa arte também, né? Ou você está sempre dentro de um... Agora você vai vendo que vai mudando um pouco, mas também não muda tanto porque o interesse que eles têm na arte contemporânea hoje é muito mais pelo poder econômico que isso gera aqui, né, de dinheiro que tem no Brasil então em todos os países emergentes a arte começa a circular mais, muito mais pelo interesse econômico que isso pode alavancar do que em si pelo interesse no que a gente faz, assim. Mas eu acho que assim pouco a pouco você vai vendo que assim você tem há mais interesses, mas é muito engraçado. Ontem foi um grupo a diretora do Museu de San Diego e a curadora e o diretor, que eles vão fazer a primeira exposição de arte latino-americana, da América do Sul, em San Diego, vai ser feito agora. Assim, quer dizer, tem um outro projeto em Seattle também, que acho que é para o próximo ano, ou para 2014 também, de arte brasileira lá, que nunca fizeram. Quer dizer, eles não fazem, assim, não há nenhum interesse. E não é muito mais, acho que talvez, culpa do governo brasileiro, que nunca quis colocar isso em circulação. Mas agora até você vê que eles querem absorver isso, porque agora a gente tem dinheiro. Acho que é uma coisa meio... mas seja como for, esse trabalho ele tem esse dado assim, para mim, que eu acho que é... Então, de vez cada um desse flash aqui, ele é um artista latino-americano que eu elegi. Então aqui você tem o Otto Dix, do lado dele vai ter... Aqui você vai ter o Diego Rivera. Aí o Cezanne, do lado dele vai ter o Gilfredo Lan. Então eu fui pegando uma... E outra coisa absurda que depois eu descobri, que eu também deixei para a última hora, falei assim, isso é fácil descobrir os latino-americanos, assim. Aí eu vi o quanto ignorante eu também sou de arte latino-americana, porque você vê que também não circula essa informação. Então eu conheci os meus, o Diego Rivera, a Frida Kahlo, o Joaquim Torres, alguns que vieram para cá, né? E aí só que eu tinha que ter de várias nacionalidades, né, para ter um panorama. Então quando eu chegava no Equador, para descobrir um artista equatoriano, aí foi uma desgraça, assim. E na internet você punha, hoje eu preciso até fazer isso de novo, mas você põe artista latino-americano, a informação é muito pouca também.
Então você vê que falta esse dado de informação, né, do que foi produzido, né, inclusive aqui, né, para mim. Então aqui de vez de colocar do retrato deles, eu sempre fiz a mesma imagem, que é essa foto que eu fiz, é um autorretrato com um flash de luz, né, onde tem a ausência do rosto, e você só tem o nome. Então tem sempre, nessa obra, você tem o autorretrato com Otto Dix, e aqui tem o autorretrato com Wilfredo Lamm, por exemplo. Autorretrato com Cézanne, então você vai identificar esse artista latino-americano só pelo nome dele, não pela imagem dele, né? Aqui é uma série que na verdade, eu nunca consegui terminar, quer dizer, agora eu já tenho todas as imagens, né? Que são todos os autorretratos do Van Gogh depois de ter cortado a orelha, né? Então aqui foi uma pesquisa aí, que esse ainda está para... Quer dizer, fiz as ampliações mas eu comecei em 2003, só foi acabar em 2009. Aí esse é o autorretrato com Desportes. Que ele se autorretratou caçando, tem um montão de bichinho morto aqui. Aqui é uma outra série que aí todas essas obras agora que a gente está entrando são obras muito referenciadas à história da arte mesmo, né? E aqui eu chamo Questões de Tempo, que são pinturas que tratam o mesmo tema em tempos diferentes, assim. Então aqui é Judite e Holofernes. Então aqui no primeiro plano perfurado tem ela quando ela está degolando o cara, e no plano de trás, que a gente quase consegue perceber, tem ela já com a cabeça dele aqui, assim, penduradinha, né? Então quando você pega a pintura em dois, quando a pessoa elege o momento que ele... Que é um negócio que tem muito a ver com a fotografia também, né? Qual o momento que você vai registrar, né? Só que isso na pintura é muito mais a partir mas assim, ele tem que definir qual o momento que vai melhor caracterizar essa cena, né, do corte, né? Ou quando está começando a cortar, ou quando está com a mão com a cabeça na mão, né? Então essa aqui também é a Lucrécia, né? Tá o cara já morto, e a outra é quando ela vai se matar, né? Então você tem qual que é isso é muito da história, né, dessa narrativa, né, que é construída pela pintura, da importância, né, para descrever um fato, né. Aqui é uma outra também questão de construções. Então aqui você tem duas pinturas, um bacanal, uma festa, né, e a outra é um massacre dos inocentes, né. Então elas têm a mesma estrutura de movimento, assim, aqui você percebe, aqui no primeiro plano está o massacre, então você tem a mulher ali que está sendo morta, as crianças e tal, e aqui nesse você tem em primeiro plano as pessoas dançando, né? Então eu fundo essas duas imagens e crio uma terceira, pela própria... São momentos antagônicos, né? Mas que na coisa formal elas são muito próximas, né? Que é uma coisa também que eu gosto de trabalhar com essa coisa pequena, que são coisas que elas podem ser a mesma... Construção formal pode identificar coisas completamente diferentes, né? De uma agressão extrema ou de uma poesia extrema, ou delicadeza, né? E acabou. Acho que é isso. Essa é a parte E aqui eu fiz um recorte assim para também... Eu vi agora que a gente ficou quase 1 hora falando, né? Eu fiquei. Então, um recorte bem reduzido de cada coisa que eu fui fazendo, assim, tentar dar um panorama nisso que eu estava falando no começo, essa coisa um pouco, a princípio, caótica da produção, que ela vai indo para vários lados. E aqui é legal que, nesse momento, você tem esse que volta para alguns trabalhos que eu estou fazendo hoje, que é essa coisa de uma imagem que ela se constrói por outros meios, né, que é... No caso, agora muito mais pela geometria, e aqui pela fusão de imagens várias, né? E outra coisa também que no caso, como eu vou trabalhando com várias séries, às vezes eu fico muito tempo fazendo trabalho de luz, depois com muita coisa com retrato, então eu vou abandonando os trabalhos, depois eu retomo ele, né? Então isso também é interessante, quando você pode depois poder juntar esses pensamentos, assim, que ficam às vezes perdidos na própria produção, né? Bom, é isso.
Bom, obrigada, Albano. Eu vou dar início aqui às perguntas enquanto o público se organiza aí para perguntar. Eu achei muito interessante, era um dado que eu não sabia, o fato de você ter começado como pintor e ter parado de pintar por uma questão de saúde, aí, pelo que você comentou, né? Uma impossibilidade de continuar com essa técnica. E eu vejo que a fotografia, embora você tenha optado por trabalhar com diferentes mídias, a fotografia ela é uma das mais recorrentes, né? Especialmente essa relação entre pintura e fotografia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua aproximação da fotografia e como você vê essa recorrência desde o início até agora, assim, talvez falar um pouco mais dessa série, daquelas geometrias que eu acho que você faz essa passagem do analógico para o digital ali, e eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, assim, se você pudesse falar mais um pouco, eu agradeço. Porque assim, tem uma coisa também que nos anos 90, quando você fazia a faculdade, todo mundo era pintor, né? Como teve um momento que todo mundo era fotógrafo, assim, porque acho que era, no caso dos anos 90, você não tinha outras possibilidades de fazer, assim, ou era escultura, eram os meios clássicos, né, de escultura, gravura, pintura, e a pintura era de todas, assim, era a sua opção, né? Acho que quase todo mundo, raras exceções, a pessoa pintava por falta de opção. Então, na verdade, eu não sabia pintar e fui aprender a pintar e fui quer dizer, até hoje, assim, acho que a coisa que isso é engraçado, assim, para chegar nessa parte dos últimos trabalhos, porque depois eu fui dando aula, essas coisas, e a única coisa que eu realmente sei bem é pintura. Assim, não a fazer cor, eu consigo fazer qualquer cor, assim, ainda, né? Essa expressão de Portugal foi muito legal, que eu voltei a pintar, assim, pintar a parede, mas foi pintar, e eu passei, assim, foram 10 dias que eu ficava, eu comprei 7 tons de verde, e eu fiz, assim, paletas enormes, assim, de verdes a partir daqueles 7, assim, foi uma delícia poder voltar a essa coisa de construir pela cor, né? Porque, assim, eu fui fazer fotografia, mas não sou fotógrafo e não sei fotografar, assim, tanto é que eu não consigo, eu tenho que pagar para o fotógrafo para reproduzir meu próprio trabalho, porque eu tenho uma boa máquina, mas eu não tecnicamente eu tenho, hoje eu fotografo melhor, assim, mas por exemplo, para uma reprodução que tem que ter luz, essas coisas, eu não consigo fazer. Então, ainda hoje, outro dia também tinha que a cena que tinha que alcançar uma cor lá, aí os assistentes não conseguiam, aí eu fui e fui construindo a cor com as cores primárias. Não, você tem que usar e tudo que eu pintava era sempre com as primárias. E é muito legal que agora, assim, vai caindo umas fichas para mim e vários trabalhos que eu faço com luz, eu faço com a cor luz. Então, assim, e toda a minha coisa de pintura era construir as pinturas a partir das cores primárias só. E hoje eu tento construir várias questões de cor com a cor luz, mas é uma relação meio óbvia, assim, agora falando, mas para mim nunca foi tão clara, né? E agora é uma coisa interessante que eu tenho vontade de pintar. Assim, eu compro, eu quando viajo eu compro mais material de pintura do que de fotografia ou outras coisas. E eu tenho um monte. Assim, ontem eu estava arrumando assim, aí tem lá tintas e não sei o que, pincel. É uma coisa. E essa formação de pintor, isso é uma coisa que eu sempre foi muito importante, assim, mesmo não sendo um bom pintor também, assim, porque eu sou bom na pintura, a questão da cor. O resto, realmente, eu sou bem ruim também, da técnica, da coisa, porque eu pintei durante 4, 5 anos, então eu não tive o tempo de aprofundar essa pintura também, né, tecnicamente. Mas foi muito legal esse período de formação pela pintura, porque ela te dá uma paciência muito. A pintura você constrói, né? Você tem a fatura, ela é feita ali, né? Você tem que ficar pensando, o trabalho vai se resolvendo no ato ali.
e você tem que esperar secar, botar no dia seguinte. Então isso te dá uma noção de construção do trabalho que às vezes que quando eu fui para a fotografia isso foi muito útil nessa questão, além de ter toda uma e sendo uma formação de pintura, foi toda uma formação em cima de imagens de pintura também. Então o meu repertório todo foi via pintura, de retratos, de paisagens, tanto vai no meu ateliê, eu tenho, sei lá, uma estante daqui e ali, 90% dos livros são de pintura. Porque é uma coisa que me interessa muito também. Mas tem essa coisa por exemplo, quando eu vou construir um trabalho, esse tempo, essa calma que a pintura te exige com o seu próprio trabalho foi muito útil, porque a fotografia tem um dado nela que é de uma rapidez no ato de fazer, porque eu vou no parque e fotografo em 2 horas, 500 fotografias. Com digital, então, 500 fotografias. Depois eu tenho que fazer todo um trabalho de edição. E aí o que me pauta muito mais ali é a questão da cor. A princípio da cor, da luz e da construção da imagem, mas é uma construção de imagem que agora talvez vai se perder um pouco, assim, mas acho que não. Da própria construção da pintura mesmo, né? Uma coisa que sempre me interessou por isso que depois eu fui para a fotografia é justamente assim, como eu estava falando no momento, que é como o nosso olhar ele é como a paisagem, na verdade. Tem até um livro que é um momento na história da paisagem que os jardins, tinha o pintor Claude Lorrain. Os jardins ingleses, eles imitavam as pinturas do Claude Lorrain. Então é muito legal nesse momento que você tem... Os jardins são construídos a partir de uma referência que foi construída por um pintor, né? E o cara pintava também coisas que tinha aquelas coisas, ruínas romanas, né? E aí você vê também algumas pinturas desses pintores, dessas missões que vieram ao Brasil, que também tem lá vista do Rio de Janeiro e de repente tem uma ruína qualquer lá que jamais teria aqui no Rio de Janeiro uma ruína daquela. Mas é legal que então, porque tem mesmo o retrato, né, que foi a primeira série que eu fiz também com essa questão de como o retrato é construído. Todo autorretrato ou retrato de pintura, aquilo foi criando um repertório isso para mim, assim, né? Que é onde eu tento pesquisar também um repertório de como se constrói um retrato, né? Um retrato de 3x4, assim, né? A pose, a luz, a roupa, né? Então isso são, sei lá, 500 anos de pintura, né? 200, 300 de paisagem. Aquilo vai entrando então quando você pensa, né, quando aquilo começa a surgir, a fotografia era muito pautada na própria pintura também. Aí você tem o começo da publicidade, dessa veiculação, tudo. O repertório visual, quando surgem essas novas mídias, é a pintura, né? Você não tinha outra coisa. Então as pessoas olhavam a pintura para construir a partir das novas mídias, o que ia ser filmado, o que ia ser fotografado, o que ia ser impresso. Então isso é uma coisa que sempre me interessou muito. E aí que entra, quando eu paro de pintar por essa... Na verdade, eu trabalhava com óleo, o cheiro da terpentina é muito forte, eu comecei a ter problema de fígado. E aí eu podia comer uma batatinha, uma cerveja, acordava de ressaca, né? Eu falei, acho que tem uma coisa errada aqui, né? E eu trabalhava com óleo, o Elias Moraes trabalhava com óleo, a Rosana Moderá trabalhava com óleo, a Sana trabalhava com óleo. Então entrava no ateliê, você virava na esquina do ateliê, você tinha terpentina assim, exalando pela... Aí a Rosana começou a ter infecção no olho, assim, foi uma desgraça na pública ali. E aí quando eu fiquei nesse período de 3 anos ali meio parado, eu parado fazendo pesquisas, eu cheguei nessa coisa da pintura, mas como resolver a pintura por outros meios, né? Essas questões da própria história da pintura, né? E aí, dentro dessa coisa, quando vai chegando nesses últimos trabalhos, ele traz um pouco isso mesmo, né? Porque nesses aqui, por exemplo, eles têm essa construção da imagem, ela se dá por uma maneira... ainda tem o original, né? Os dois, quer dizer, você não tem mais nenhum dos dois, porque como também no retrato,
quer dizer, você não tem nem mais o Van Gogh nem mais eu, né? Você tem uma terceira imagem, né? E aqui também, né? Você não tem nem mais o Bacanal e nem mais o Massacre. Você cria uma terceira imagem. Mas aqui ainda é construído muito em cima da própria dessa imagem. Quer dizer, isso aqui é um trabalho manual, como o outro também é, mas o que eu acho que tem interessante nessa quando vem para essa série, ainda mais que ela é muito nova também, então para mim ela tá mais que eu. Porque né, naquelas outras mesmo, né, quando você tem o céu, ela é uma construção a partir dos meios, vamos dizer, ela está mais ligada a um meio mais não tradicional também, né? Mas pegar foto, quer dizer, a construção da imagem é por perfurações ou você tem ainda os originais mais claros ali, né? Aqui, eu acho que ele entra num assunto que ele é construído a partir da maneira, quer dizer, você tem uma imagem, né? Ela fica muito mais dentro de uma coisa mais do próprio digital mesmo. Isso é engraçado, assim, porque é uma forma que é quase um fractal, né? Que ele tem, que é a base de quase tudo também, né? Então você tem da própria natureza, né? Mas ela é toda feita a partir de um computador, né? Quer dizer, ela se autogera, né? E isso acho que ela tem um dado interessante assim nessa que é uma mídia que, quer dizer, eu não conseguiria fazer isso primeiro que só assim eu tenho que ter uma paciência desgraçada, né? E também, por exemplo, eu vou aprendendo as coisas por obrigação. Então, por exemplo, vídeo, se eu vou fazer um vídeo, eu me obrigo a aprender a editar um vídeo. Por exemplo, computador, você tem que fazer isso, eu não sei fazer. Alguém vem lá, me ensina a fazer e eu vou tentando em cima Isso é simples porque é a ferramenta mais básica de Photoshop. Né? Mas, então, a própria... como eu resolvi pintar, então alguém me ensina a pintar, eu vou aprender a pintar, vou aprender a fotografar. Então, isso se dá assim quando você tem um bom computador, quando você tem. Então é interessante que é um momento que para mim eu poderia fazer um trabalho desse assim, e que é muito que eu poderia ter feito há 15 anos atrás também. Mas ele consegue sair hoje até porque talvez eu esteja mais interessado em outras questões do que eu estava um tempo atrás, né? Mas tem uma coisa que muitas vezes um trabalho sai que todo mundo fala que é aquela coisa do puff, assim, mas é por pura... Ele vem daqueles trabalhos que não tem nada a ver com... Provavelmente, mas que é aquelas trabalhos que eu uso aqui, né? Aqui eu tenho uma imagem, que é um desenho que está aqui, e o que faz essa imagem ser decomposta é um cristal. Eu ponho um cristal em frente ao projetor e com a luz é muito forte, ela faz essa imagem, que é como aqui, né? Ela vira um... Então esse trabalho, na verdade, é o que me fez pensar aquele trabalho. Assim, como uma imagem ela pode ser desconstruída e reconstruída a partir da sua destruição. Que ela tem muito a ver com o próprio trabalho que eu faço, a perfuração, que eu tenho que eliminar uma imagem para construir a outra. Né? Então, aqui, aí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer um trabalho que eu destruo essa imagem e reconstruo ela de uma maneira a partir do próprio a imagem desse cristal, né? dessa coisa que é uma coisa sólida. Né? Então, vendo esses trabalhos que depois eu fui remontar ele, que eu fiquei com essa coisa, como eu pegar essa imagem e refazer isso. Né? E eu fui fazendo muito, e foi muito, e isso surgiu a partir também desse projeto do hospital, que é uma geometria totalmente, eu peguei as medidas da janela que eles mandaram, eu fui desenhando em cima da medida da janela e fui fazendo essas formas. Né? Mas a partir disso eu falei, nossa, e se eu fizer isso na própria paisagem? Né? E aí no elevador que tinha aqui, que eu não pus a imagem, normalmente quando eu pego essas fotos de jardim, eu não gosto, quer dizer, não gosto. Como eu não peço para autorização das pessoas, eu fotografo as pessoas à distância, eu nunca uso imagem que está o rosto da pessoa. A pessoa está assim, você nunca identifica quem é aquela pessoa, né? Está sempre de costas, ou numa situação que está com o braço assim. E eu tinha uma imagem muito, muito bucólica, que ficava muito bem no elevador, assim, pensando numa coisa para elevador mesmo, né? Mas era um casal que estava de turistas
que ela estava fotografando ele ali, assim. Aí eu falei, mas eu não posso usar eles, né? Aí como eu estava com essa coisa da geometria, você falou, e se eu pegar e fizer uma geometria neles, né? E aí comecei a geometria, então você tem esses dois, você identifica que é uma pessoa, mas elas estão... E essa coisa de se camuflar na natureza também. Então ela surgiu numa necessidade para esse projeto, na verdade, né? De meio camuflar aquelas pessoas, para não se... E era a única imagem que eu conseguia enxergar, que ficava bem naquele elevador. Eu falei, para usar eu tenho que dar um jeito nessa imagem. Aí eu comecei a geometrizar ela, como tinha geometria no resto da exposição, e camuflar na paisagem, né? E aí essa ideia, eu falei, pô, que legal, ele tem muito a ver com aquilo que eu queria fazer. Então acho que eu consegui resolver uma questão minha, várias questões, né, dessa destruição e reconstrução da imagem, né? E aí resolvi outra coisa muito bacana minha, que é essa questão da cor, que já vinha em vários trabalhos com esse elemento de cor. A cor começa como uma coisa de uma, como se chama, de uma, expressando uma, lógico, as cores sempre têm uma relação com a pintura, com a foto, né, que está aqui em volta, mas são uma cor como uma coisa de uma emoção mesmo, né? A cor como um estado de espírito dessa pessoa que está aqui deitada. Então cada uma tinha, quando eu ponho a cor, ela tem alguma coisa a ver com a própria composição do lado, mas também um pouco com o estado, né, da pessoa que está ali, né? No caso desses são mais sombrios, né? É um pouco assim, na verdade. O que é bom também é que assim, os trabalhos, para mim, eles vão tendo algumas conexões, às vezes, que eu desisto depois de um tempo delas. Quer dizer, elas vão... Mas eu acho que é legal, que eu acho que, para mim, vários pontos vão se encaixando, assim, né? Agora, assim, e acho que esse é um pouco também do próprio artista. A gente vai achando nexos para poder justificar o que a gente quer fazer depois, né? Então eu fico, para mim, justificando a minha própria produção, o que eu estou querendo fazer agora, né? Mais uma pergunta? Naquela primeira imagem do hospital, que você voltou agora a comentar, é isso. Você explicou que esse mosaico aí de cima tem a ver com esse uso dos cristais e a desconstrução, mas à primeira vista, antes de você começar a explicar, quando eu vi essa imagem, eu achei que essa parte de cima era um mosaico modernista, e que embaixo era o seu trabalho. Quer dizer, e depois, quando você disse que, né, os dois dialogavam e que tinham a ver com essa mesma ideia de construção, desconstrução, me surpreendeu, porque eu acho que é uma operação que tem uma certa defasagem temporal aí. Não sei se isso foi pensado dessa forma, enfim, mas me causou um certo espanto, assim, o contraste entre elas e depois a sua explicação, né, dessa matriz geradora comum. Não sei, enfim, se você pudesse comentar. Dentro desse, como é um prédio dos anos 50, 60, dentro tem um painel de pastilhas acho que eu não sei se é de Cavalcante ou do Portinari. E tem tudo a ver, né? Porque as colunas justamente me lembraram esse tipo de intervenção modernista, né? Acho que tem muito também do próprio, assim, a geometria também surgiu um pouco dessa coisa. E esse prédio, ele tem umas formas muito, essa coisa meio sinuosa do Niemeyer, mas por fora, acho que isso é posterior, eu acho, ou não, viu? Eu acho que a única coisa que é posterior é isso que está aqui. Isso acho que talvez tenham restaurado, mas é original do Niemeyer. Essas placas, assim, que tem ela vai meio com essa curva, né, que é uma forma reta que ela tem que se adaptar à curva, né, então ela tem que ir mudando, né? Então acho que muito também veio da geometria pelo próprio prédio, que tem essa
esse contraste entre a curva e a linha reta muito presente, né? E o painel, acho que ele entrou na minha cabeça depois que eu vi, pô, tem um painel aqui. Só que antes de fazer, eu fui muitas vezes nesse hospital, né? Então acho que entrou um pouco pelo lado inconsciente da coisa, né? E aqui também, ele acho que tem um dado aqui nesse trabalho que, acho que como quase todos, que tem um pouco do inconsciente, do que a gente está vendo e não percebe, muitas vezes, e depois ele sai, depois você percebe, nossa, é isso, assim, que legal, né? Tem mesmo o jardim, você vai percebendo que tem uns nexos que você viu lá, você olha, mas quando eu pensei, eu não pensei tão friamente nisso, assim. Não foi uma coisa, é isso por causa disso. Depois eu falei, nossa, isso tem isso aqui também. Mas eu acho que é um pouco do processo que você vai... Que é o meu processo, pelo menos, né? Eu tenho uns dados que eu vou pondo na cabeça, vou vendo, e depois eu vou deixando a coisa acontecer, assim, e muitas vezes as coisas vão fazendo sentido no decorrer do próprio processo, e depois mais ainda, né, quando é colocado lá, que aí você vai começando a perceber que aquelas coisas não estão tão aleatórias, né? Depois todo mundo fala, você fez isso por causa do prédio, né? Aí eu fiquei olhando assim, pô, eu falei assim, acho que é impossível eu não faria isso se não fosse esse prédio, assim, mesmo esses tons, né? Então os próprios tons que vai saindo aqui de prata é muito em função do próprio prédio, né? E ele entra numa... O Tadeu, quando viu um trabalho, esse aqui, ele falou, isso parece o Bananal, né? Do Segal, né? E eu falei, pô, é verdade, nunca tinha, mas é isso mesmo, né? Então tem um... Eu acho que aí vem muito dessa também porque o meu passatempo quando é ficar vendo livros, assim, então eu fico olhando imagem, assim, eu tenho um problema que eu vou anotando aquilo, depois nem sei por que eu anotei, então tenho pastas e pastas de anotações e de marcações nos livros que depois eu não sei por que eu anotei aquilo, mas aquilo vai ficando na cabeça, né? E acho que então vai tendo uma hora que as coisas vão, de acordo com justamente que eu estava falando do que eu estou pretendendo fazer, as coisas vão vindo para mim e eu vou tentando criar sentido para aquilo, né? Dentro da minha lógica ali, né? E assim, acho que um dos poucos trabalhos que eu fiz racionalmente, assim, todo ele foi esse aqui, que eu determinei que eu quero fazer isso, com os tempos são marcados, que eu tenho até hoje para o dia e para a noite, as exposições que têm que ser feitas, a determinar dia claro, dia escuro, o tempo quando começa o dia para mim, e determinar o que é o fim do dia, quando é de verão, então muda, então é às 7 horas ou às 6, a noite começa a partir de tal hora, depois eu vou montar tudo, tem a quantidade de cada um, esse é totalmente racional, o pré, né? Mas só que depois aí eu me deixo ir para a abstração de voltar meio a pintar um pouco com a cor, né? Com a paleta de cor. Né? E é uma coisa muito... Esse trabalho, assim, eu gosto de fazer quando eu estou muito calmo, assim, porque é muito legal quando você vê a relação, como uma cor muda completamente pela relação ao lado da outra. Então, que depois volta muito forte aqui, né? Também, que quer dizer, é em cima da própria imagem, mas assim, quando você puxa isso muito no computador, você tem dentro de um meio centímetro, você tem 10, 15 tons do mesmo amarelo, às vezes tem amarelo e verde. Então você tem qual vai predominar aqui, né? Aí essa vai alterar que vai estar do lado. Então é muito legal que é recompor a partir de um trabalho de uma outra pessoa, né? De uma imagem que já não é mais a pintura, é a reprodução dela, né? As pessoas, você já viu essa pintura? Eu nunca vi também, assim, e é em cima de uma reprodução que nem sei se é a cor fiel. Então ela começa a trazer umas questões que depois isso acaba sendo o que menos assim importa, né? Ela gera uma nova imagem, né? Uma nova possibilidade de ver essa paisagem, assim. Ok, alguém então? Oi. Dentro dessa pergunta que foi feita agora, também eu achei, eu fiquei pensando como é que você trabalha assim no dia a dia, né? Porque parece que você
elabora vários processos, um em cima do outro. Às vezes tem coisa que vem de anos atrás e depois você retoma, deixa, vai. Fico um pouco curioso para saber assim como é que é sua rotina, o seu dia a dia, assim, se você fica o tempo todo fazendo, você fica muito tempo sem fazer nada e fica pensando, ou é uma coisa, se é contínua, muito truncada? Acho que é uma pergunta muito operacional, mas fiquei com essa curiosidade. Mas eu tenho o meu método é trabalhar sempre assim, né? Se for na ateliê, quase não tem nada lá, porque você tem é caro fazer uma foto, então, mas eu fico o processo de criação, eu vou assim, então se alguém me chamar para uma exposição amanhã, eu tenho 5 exposições, a pessoa pode escolher a coisa assim, é quase então, como eu tenho muito trabalho também, eu tenho de todos muita coisa para fazer que eu nunca fiz. Seja de fotografia, seja de instalações. Então, e aí até por isso que eu criei esse método agora na minha cabeça de tentar juntar as coisas diferentes que eu faço, porque senão eu fico fazendo só uma coisa ou só outra, dependendo da demanda, vamos dizer assim, do que às vezes... Tinha um período que o retrato tinha assim, várias pessoas que eram retrato. Então eu fiquei acho que 3 anos expondo o retrato e era quase sempre o mesmo, porque eu não fiz tantos retratos assim. Então todo mundo... Eu fiquei muito identificado por um período de 2001 a 2005 por retratos, né? E eu fazia milhões de outras coisas também. As pessoas pediam aquilo, para exposição uma ou outra, então você tem lá o retrato, você vai colocando. Ou depois eu fiquei acho que de 2004 a 2007 fazendo vários trabalhos, e até porque era fácil também, porque não exigia transporte. Eu fiz muito e fora do país trabalhos com luz, com projeções, né, com coisas que eu ia lá para o local, comprar uns aparelhos e fazer uma sala só com luz, né. Então aí iam criando segmentos assim de trabalho, só que eu fazia aquilo por uma questão de uma demanda de exposições, mas eu continuava fazendo outros projetos também. Por exemplo, mesmo retrato, assim, tem várias séries de retratos que eu nunca executei, estão lá parados. Assim. Então tem uma série, por exemplo, de artistas mulheres, tem outra série de todos os Rembrandts, mas aí, por exemplo, eu vou só fazer aquilo quando alguém, né, tiver algum motivo para fazer, porque eu não vou ficar ampliando, fotografando. É um tempo ali que... Então, o executar é uma coisa que eu só executo quando realmente é necessário executar, quando tem algum... Agora, o projeto, ele existe, e eu tenho outro problema, que eu não faço projeto, eu não escrevo. Então, se alguém quer ver o projeto, eu não tenho nunca escrito meu projeto, ele fica meio no estado aqui na cabeça. E aí, na verdade, o que permanece é o que permanece na minha cabeça. O que eu vou perdendo assim, tem vários projetos que legal. Aí depois de 2, 3 anos, mas eu já pensei isso há 3 anos atrás, por que eu tô... Então tem algumas coisas que ficam meio em suspensão, e esse é o método que eu tenho também. Como eu tenho muita coisa na cabeça pensando, o que realmente fica na minha cabeça por um longo período é o que eu vou fazendo, até para não ficar perdido nas minhas próprias ideias ali, né? Mas aí eu vou para a ateliê todo dia e fico lá trabalhando. O que acontece é que tem uma parte operacional de burocracia, assim. Sempre quando eu penso nisso, quando eu fui para fazer uma Macunaíma no Rio, aí encontrei com o Senise em 94. O Senise já era um artista bem reconhecido, tal, e aí a gente estava lá tomando um café e falei assim, eu de manhã é escritório, só burocracia, e à tarde é ateliê. Eu falei para cara, como é que você consegue separar assim, né? Artista tem tanta demanda burocrática assim, né? E eu demorei muitos anos para ter essa burocracia na minha vida, assim. Acho que eu estou tendo agora, de uns 2 anos para cá, que é muito irritante, né? Você ter tanta coisa para cuidar. Você tem que ter empresa, porque agora todo mundo exige nota, é mais barato você ter uma empresa do que você ficar comprando nota. Então aí a empresa, você tem um contador, aí emitir uma nota fiscal, que graças a Deus é uma a cada 3 meses, mas você perde. A última que eu emiti foram 2 dias para emitir, porque nem eu sabia, nem o contador sabia, nem o despachante sabia, ninguém sabia como fazer aquela nota. Então um número errado, tinha que refazer tudo de novo, 1 hora no telefone com alguém. Então tem um dado ali de pagar conta, tá? Que é muito chato, assim, que a gente tem que fazer pela vida adulta, né? Que mesmo sendo artista, um dia você tem que virar adulto também, né?
E tem a outra parte que é você ficar meio... Que esse trabalho esse do hospital foram 8 meses que eu ficava ali estudando, fazendo coisa no computador, né? E dali você vai criando são momentos meio que, mesmo esse trabalho esse aqui, não acabei até hoje ainda ele. Esse aqui foram 3 meses assim de 5 horas sentado no computador, assim, todos os dias praticamente. Então nessa hora também você fica ali meio liga no automático, né? Você vai e começa a pensar em trabalho, né? Em outras coisas. Então eu tenho um método meio estranho de trabalhar mesmo, mas ele vem funcionando para mim, assim. E eu mantenho ele até por superstição, não vou mudar muito agora ele na minha coisa, mas é um trabalho diário, assim, ao mesmo tempo que é meio frustrante, alguém vai lá, tem algumas pessoas lá e eu não tinha o que mostrar também, assim, porque eu também não faço projeto, eu vou mostrar o que para a pessoa, assim, ficar falando ideias, assim, é muito vago, mas é um método meio estranho, mas que resulta, assim. Onde eu deixo as coisas acontecerem muito, assim, e o que realmente o que me dá vontade de fazer, eu faço, né? E depois tem toda uma parte mais racional, de uma lógica, de o que mostra aqui, o que mostra ali, com o que aí entra um pouco mais o racional na coisa, né? A estratégia do que eu vou mostrar, aonde eu vou mostrar. Né? Mas isso é posterior. Primeiro eu vou pensando no que eu quero fazer, depois quando surge um convite, alguma coisa, aí a gente escolhe a obra. Né? Espero que tenha dado a resposta. Eu queria agradecer muito ao Albano. Eu agradeço. Foi muito bom poder acompanhar aí o seu percurso. E queria convidar o público para a próxima terça-feira, que teremos aqui o encontro com Paulo Pasta. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Obrigado.